Começou, gente, mais um programa do Barro. Começou mais um programa do Barro. Seja muito bem-vindo. O Armênio Rodrigues é o nosso convidado de hoje. Veio diretamente de Portugal, mas ele é de Moçambique. Com certeza. Muito obrigado por estar aqui em seu programa. É um imenso prazer estar aqui contigo e eu acredito que esperava por este momento e estou cá hoje. E, sim. Fico feliz por isso. Estou colocando aqui a marca, o nosso patrocinador do álcool aqui, tá vendo? Meu amigo, a gente falou tanto que ia ser presencial e no fim chegou esse dia, né? Foi. Bastante tempo. Fizemos live, mas agora foi presencial, preço cara a cara. É um prazer. O prazer de estarmos aqui conversarmos pessoalmente, acho que nada sobrepõe-se a isso. Eu acho que é uma coisa mesmo fantástica. Sabe? Vai sim, cara, porque você vai ser sempre muito bem-vindo. Você vem aqui quantas vezes você quiser, tá bom? Obrigado. Quantas vezes você quiser, tiver alto pelo Brasil, vou dar uma passadinha aí em São Paulo. Aí você vem aqui. Gostou de São Paulo? Mais ou menos, né? Gostei. Em algumas ocasiões eu só estava de passagem, mas agora tive mais alguns dias cá. Então, gostei, é uma cidade boa. Gostou, né? Gostou. E as brasileiras, como sempre, terríveis, né? Os brasileiros são pessoas boas, então eu me relaciono muito bem aqui com as pessoas, no geral, eu acho. Legal. E vamos fazer agora, então, uma linha do tempo, já falando do Brasil. Por que você escolheu o Brasil? Você tinha que vir para cá mesmo para você estudar? Quando que você chegou aqui? Vamos fazer essa linha do tempo. Ou era para você ir para outro lugar e, no fim, acabou parando aqui no Brasil? Eu ia estudar no Canadá e veio parar aqui no Brasil. A princípio, num processo da minha candidatura, eu cogitava alguns países, né? Inclusive na altura que eu estava a me inscrever para fazer o mestrado em Moçambique, eu fui visitar alguns programas da Embaixada dos Estados Unidos, fui visitar também de Portugal e também acabei indo da Embaixada Brasileira. Mas, de certa forma, eu também já conhecia um pouco da cultura brasileira pelos filmes e as telenovelas e, de certa forma, já estava mais associado à cultura brasileira e depois, quando eu fui aprovado cá, eu achei que seria a oportunidade de vir para o Brasil e, de certa forma, me sentiria mais em casa aqui. E assim o fiz. Vim ao Brasil e estou cá até hoje. Cara, legal. E chegou aqui no Brasil quando? Eu cheguei aqui no Quando Brasil você começou a estudar aqui? Em 2017. Então já tem um tempinho. Já tenho um tempinho cá. Em 2017, depois saí em 2020, fui a Portugal para fazer um intercâmbio lá em Coimbra. Fiquei uns 5 meses, retornei e depois, já no passado, passei quase completamente todo ano em Lisboa também, mas aqui voltei mais uma vez, né? Eu digo que o Brasil é minha segunda casa, então me sinto em casa aqui. Legal, muito bom. E aí, então, a sua primeira formação então foi em Moçambique? Sim, a minha primeira formação foi em Moçambique. Você se formou em Direito em Moçambique, sim. E depois você veio fazer o mestrado, doutorado, tudo aqui no Brasil. Sim, eu vim fazer o mestrado aqui, tinha passado inclusive, passei em Minas Gerais, na UFMG, depois recebi outra carta na Universidade de Goiás e a outra foi da Bahia. Felizmente acabei escolhendo, fiquei com a UFBA. E da qual eu não me decepcionei até hoje, eu não me arrependi. Que legal, muito bom. E aí você foi para lá na Bahia, Salvador. Meu amigo, mais uma outra coisa, você veio para o Brasil, mas eu imagino que deve ter rolado uma dificuldade, não deve ter sido tão fácil assim quando você chegou. Eu gosto de história, você sabe disso, eu quero que você conte tudo. E aí, você veio parar aqui no Brasil e não deve ter sido nada fácil. Embora o português você já falava mesmo, isso já foi menos ruim. Acredito eu, para a comunicação isso já foi menos ruim, mas teve aquela certa dificuldade até de adaptação, de clima, de tudo, teve isso mesmo? A princípio, eu penso que houve certas dificuldades e, de certa forma, também dificuldades que não eram difíceis de serem rompidas ou de serem ultrapassadas. Voltando para Moçambique, é claro que sempre num desafio há sempre muitas coisas que acontecem ou aparecem. Foi um desafio enorme, não estou a dizer aqui também que foi tão fácil, mas depois cheguei aqui no Brasil, nos primeiros dias também não estava nada fácil, eu tinha que me adaptar porque há termos que eu utilizava ou nós utilizamos com frequência que as pessoas aqui não utilizam, então de certa forma eu tive que adaptar certa parte do vocabulário brasileiro para me integrar melhor e sim. Então tive este processo todo de adaptação, mas não foi difícil. Depois eu acabei me inserindo facilmente, já passei a conhecer alguns termos, como é que as pessoas usam, por aí.
Muito legal. Mas não tem um ponto que você gostaria de contar pra gente, de alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil? Uma coisa inusitada, assim, ou até engraçada. Assim, pô, nos meus primeiros dias aconteceu isso, foi muito engraçado. Eu quando cheguei, Essa é a hora daquele corte, sabe aqueles cortes que a gente faz? Essa é a hora do corte, vai lá. Quando eu cheguei, eu tinha costume de falar geleira. Geleira para nós é geladeira. E eu falava sempre, as pessoas ficavam, o que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? O que é que a pessoa está dizendo? Eu não estou a perceber. O que é geleira, Armênio? Tipo, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, na verdade, então, que inclusive também participou muito do meu processo cá de integração no Brasil. Então, muitas das vezes que eu falava, preciso pegar alguma coisa na geleira. Então, a pessoa, o que é geleira? Eu, às vezes, também não sou isso. Às vezes, eu também dizia plástico, que era sacola, né? A sacola que a gente vai para o mercado em Moçambique, nós falamos mais plástico mesmo. Então, entendi. Outro dia eu fiquei aí... aqui tem plástico. A minha ficou, que plástico? Que plástico? Depois, quando eu fui pegar, não, sacola e tal. Então, eram termos que, de certa forma... E você passou por outros estados do Brasil, você já viu que cada lugar é diferente mesmo. É diferente. Você estava na Bahia, eles falam de um jeito, depois foi no Rio de Janeiro, você percebeu que sacola eles também chamam de bolsa. Sim, bolsa. Depois, bolsa. Há lugares que aqui no Brasil... E aqui em São Paulo fala sacola mesmo. Bolachas. Há lugar que as pessoas falam bolacha e outro local bolacha, biscoito. Biscoito. Olha, para nós, Armênio, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro. Para nós, aqui em São Paulo, a gente sabe que é biscoito, tá escrito no pacote biscoito, mas a nossa cultura é falar bolacha. E vai ser bolacha e vai ser para sempre bolacha. E eu também sou corintiano, 011, e é isso aí, entendeu? Eu tenho um amigo também que é moçambicano, ele disse, não, para mim vai ser bolacha mesmo. Então... Isso, gostei dele, fala para ele vir aqui também. Biscoito, bolacha, isso é a mesma coisa. É a mesma isso coisa. Não vai mudar em nada. Tem recheio, tem coisa do mesmo jeito. Isso não vai mudar em nada. É por aí, eu acho. Mas sempre vai ter, eu acho que você já deve ter percebido isso, que o povo vai querer fazer aquela guerra entre São Paulo e Rio com biscoito e bolacha. Eu acho que a língua é uma parte da cultura. Isso, fala assim, ó, próximo do microfone. A língua é uma parte da cultura e que, de certa forma, ela tem uma identidade própria a partir de um local, a partir de um processo histórico que cada um constrói de forma diferente. Então, com a língua não há aqui que reclamarmos sobre isso. É claro que as pessoas, cada um vai ter uma experiência, cada povo, em cada local as pessoas terão experiências diferentes e são essas experiências que nos fazem sermos diversos, né? E aceitar isso, eu acho que é idôneo de parte de qualquer ser humano que pensa de forma razoável perceber que a língua é diferente e não vamos falar de mesmas formas. Sim, até mesmo em Moçambique também tem essa coisa da língua local também? Tem. Que cada cidade fala de um jeito diferente. Sim, também. As pessoas do centro, na verdade, têm um sotaque que é um pouco diferente. As pessoas do sul também têm um sotaque diferente. As pessoas do norte também têm um sotaque diferente. Nós conseguimos perceber isso com facilidade, mas talvez um estrangeiro não consiga ter essa mesma percepção que nós temos enquanto moçambicano, mas tem essa grande diferença. Foi muito bem recebido aqui no Brasil? Eu fui muito. Não tenho nada que reclamar quanto a isso. Olha lá, hein? Mas também sofreu racismo aqui no Brasil. De certa forma... queria chegar nesse ponto aí. De certa forma, existem comportamentos que, de certa forma... Que você percebeu que foi? Uma pessoa preta, uma pessoa negra, se quisermos usarmos esse termo, e, de certa forma, há experiências que, de certa forma, acabam, sim, sendo tidas como algo racistas mesmo. Eu entendi. Meu amigo, agora a gente vai fazendo essa viagem, você vê que a gente faz uma viagem, é Moçambique, é Brasil e tudo. Porque as pessoas sempre têm, a mídia, ela é muito podre também, querem mostrar aquele lado de, eles passam tanta fome, coitados, né? Tadinho, vamos lá tirar eles de lá, vamos ajudar, vamos fazer, mas não é bem assim, não é 100% isso, como a mídia mostra. Moçambique também é um país muito bonito, tem coisas muito, tem praias top, não tem praias muito top? Tem. Quando eu for lá, eu não vou querer vir embora, né? Tu não vais querer... Não vais querer ir embora. Não vais querer ir embora mesmo. Mas a mídia mostra muito isso aqui no Brasil. A pessoa tem aquela coisa assim na mente de que, olha, lá é só assim. Porque é isso que eu estou tentando entender. Como que você sai de lá, vem para cá, consegue estudar aqui, seguir a sua vida aqui. Se fosse tão difícil, tão ruim, como que o povo viria para cá para estudar?
Você está entendendo? Você chegaria aqui, você não ia conseguir talvez fazer nada. Seria como a mídia mostrou. Olha, não tem estudo, não tem isso, não tem aquilo. Por que o povo tem muito disso? De querer mostrar que a África é como se fosse o pior lugar da coisa. O continente todo fosse isso. De certa forma, isso é uma coisa que me deixa muito constrangido muitas das vezes, porque a informação ela é muito mal veiculada. Não estou aqui a dizer que não existem situações que não sejam agradáveis ou não existem situações de pobreza em alguns locais da África. Mas, de certa forma, o contexto de como é que isto é passado para a sociedade faz-se perceber o que existe em África é apenas sofrimento. E, de certa forma, tem se vendido uma ideologia de que todo ser africano ele precisa de ser cuidado. Não estou aqui a dizer que a ajuda não seja uma coisa nobre. Tem até um rapaz que falou sobre isso, mas todo ato de ajuda é um ato nobre. Mas quando as pessoas idealizam, colocam na mente ou colocam na cabeça que aquele sujeito precisa de ser ajudado ou precisa, porque ele está sempre numa condição subalterna e precisa sempre de apoio de outrem. Eu penso que essa forma de ver o mundo, ela é de certa forma preconceituosa e eu acho que isso é uma coisa difícil para vários africanos. Eu acho que uma africano... Só ver assim, tá vendo? Esse, ó. Vira ele assim um pouquinho. Assim, isso. Enquanto africano, não sou indiferente quanto a isso. E, de certa forma, tem tantas coisas na África, seja ao nível mesmo da infraestrutura, seja a nível do mosaico cultural, seja a nível de... questões mesmo de turismo. Eu digo que Moçambique é uma das grandes referências de praias, não só Moçambique, vários outros lugares da África que nós temos lugares e locais bonitos e belos. Eu acho que essa ideia de se vender uma África sofrida, eu acho que deveria já começar a ser desconstruída, porque de certa forma ela descaracteriza aquilo que é a África de verdade. Então, de certa forma, isso acaba essa informação midiática acaba carregando contigo certos enxertos que eu diria que falaciosos, né? Fazem pensar que a África é só esse lugar de problema, esse lugar de cuidado, e de certa forma isso não é sábio, eu acho. Entendi, mas o fundo também, a mídia mostrando tanto isso, não tem aquela coisa também de racismo? Você sente também que tem esse ponto de, olha, eu tenho essa necessidade de ficar mostrando tanto isso, mostrar as desgraças. Aqui no Brasil também tem fome, tem gente passando dificuldade, como qualquer outro país, qualquer outro lugar. Em vários lugares, né? Eu tive a oportunidade já de estar em alguns locais, ou de estar aqui no Brasil, de ter ido a Portugal, né? Também em alguns momentos. E, de certa forma, você vai ver que por trás dessa... eu até diria, por trás dessa ideologia, dessa crença de que a África é um lugar de pobreza, isso de certa forma acaba sendo um elemento de racismo. Por quê? Coloca-se aqui a África como um lugar de penúria, um local um local que não existem coisas boas ou coisas legais, se eu quiser usar aqui este termo. Então, de certa forma, isso acaba sendo um retrospecto racial, acima de tudo, ou racializado, em relação daquilo que se constrói como África. O que a África é, o que a África simboliza, o que a África representa. Eu diria até muito mais, não sei se sairia da questão. A África, ela é o berço da humanidade, é um local em que a civilização humana ela foi construída a partir de lá. E esse lugar não só tem essa dimensão histórica, mas também até hoje ela tem uma grande representação. E ver a África como esse local, eu penso que de certa forma isso tem uma imagem racial e racista acima de tudo. E de certa forma eu concordo contigo, Bárbara. Legal, você fala muito bem, por isso eu gosto muito de você. E foi pensando nisso que você fez o livro, então, o seu último livro agora, do racismo global. É isso? O que você pensou em tudo para colocar nesse livro, que está disponível, né? Para quem quiser já comprar. Já faz um merchan, faz um merchan aí já do livro. Graças a Deus o livro está disponível, na Europa está disponível em e-book, aqui no Brasil também o livro pode ser acessado de forma física, o livro físico, assim também como num formato digital. A verdade, a leitura que eu trago no livro não é só uma experiência de descrever o racismo enquanto uma razão global que nós enfrentamos hoje, mas de certa forma no livro também contém uma história minha experiência, a experiência de pessoas que eu conheço, a experiência que eu
retiro de um retrato brasileiro, de como é que as pessoas negras vivem cá no Brasil. É uma experiência que eu vou construir do que é ser um homem negro no mundo. Eu não me cinjo apenas a uma dimensão que ocorre no Brasil, mas tento revelar como é que o homem negro é nos Estados Unidos, como é que o negro é na China, como é que o negro é em Portugal, como é que o homem negro é aqui no Brasil. E tudo isso eu tento contemplar nesse livro, que eu trato do racismo global, e de certa forma também consigo trazer aqui uma leitura a partir daquilo que nós conseguimos vislumbrar ou enxergar todos os dias, dia a dia aqui no Brasil. Então é um livro que tem muitas coisas que eu não descreveria aqui tudo, mas eu acredito que... Não pode falar tudo não, deixa o povo curioso. Deixa eles curiosos para poder ler esse livro. Com certeza. Eu imagino que você deve ter feito, então, deve ter levado um bom tempo para poder escrever isso, né? Deve ter estudado muito cada ponto, cada país, para colocar tudo isso no livro. Que eu achei interessante que você falou, poxa, como que é o negro nos Estados Unidos, o negro no Brasil, o negro na China. E tem mesmo o negro na China? Tem pessoas que vão lá para trabalhar nisso. Com certeza. Tem pessoas pretas. Na Tailândia, e tudo quanto é canto, né? Em todos os cantos. E, mais de certa forma, se você olhar a razão que se constrói à volta deste homem preto, ela é uma razão global que subalterniza esse sujeito. O homem negro, ele não detém a mesma potência, ou ele não é reconhecido enquanto um ser social com capacidades plenas em relação aos outros homens de outras cores. Então, de certa forma, assim, ir para os Estados Unidos, algum caso que foi muito mediatizado também, foi a questão mesmo da morte de George Floyd pelo um policial. Sim, aspectos como esse não só acontecem nos Estados Unidos, o Brasil também é um espaço que você encontrará que existem homens negros cá que sofrem por essa repressão policial. E que morrem também. E que morrem por um sistema que, de certa forma, acaba tendo nuances racistas. Então, você vai ver o número, as prisões cá, qual é o papel que essa prisão... Tem uma coisa que eu escrevi no meu livro, eu falo sobre a questão de racismo prisional, como em que eu demonstro como em que as prisões elas acabam tendo esse papel que acaba mesmo de certa forma sendo utilizado como um instrumento para aprisionar esses seres humanos, e de certa forma está por detrás disso uma ideologia racista. Então eu tento falar sobre isso. Inclusive eu também tenho um artigo, que é um artigo disponível, que eu falo sobre racismo prisional. É um artigo que racismo tem sido uma referência agora, né? Interessante isso, porque eu não tinha escutado nesse sentido, né, nesse termo, racismo prisional. Agora, sim, verdade, só um ponto, desculpa até te interromper, mas você falou do George Floyd, mas também o Moise foi um caso também sinistro, sim, né, que aconteceu aqui, sinistro, aqui no Brasil. Veja o tamanho. Que acaba ligando uma coisa com a outra, né? Um cara lá naquele país sofreu assim e o outro no outro país sofreu desse jeito, né? Por isso eu falo que a estrutura de racismo não é apenas local. É uma estrutura que eu digo uma estrutura global, de certa forma. Então, esta estrutura global, ela se verifica em diversos lugares, em diversos espaços sociais, eu diria, e territoriais acima de tudo. E como é que o jovem Muniz sofreu aqui no Rio de Janeiro, se a memória não me falha, foi um caso triste. Primeiro, uma omissão do público em prestar socorro. Terceiro, a própria polícia, ela foi participativa com isso. Então, de certa forma, é uma coisa que você fica, cara, como é que alguém consegue fazer isso para com outro ser humano? Até que ponto nós deixamos de ser racionais para alguém que não é igual a nós? E a polícia foi conivente com aquilo. E, cara, eu diria que de uma forma muito, muito fácil, nós enfrentamos um grande problema entre o sistema criminal e as questões de racismo. E, de certa forma, o modelo criminal que existe hoje é um modelo que, de certa forma, acaba cooperando para ter essa dimensão, de certa forma, racista.
Eu diria isso. Yeah. Que isso, gente. Hoje a gente está tendo uma aula aqui. Que isso, cara. E olha, eu acho que nada melhor do que conversar com alguém realmente que entende muito dessa área, né? Você também, por estudar muito, até escrever o livro e tudo. E as pessoas acham que isso é uma chatice, né? Para alguns isso é uma chatice. Ai, de novo. Ai, falando de racismo. Ai, mas que chato, né? Não é verdade? Você também, com certeza, já deve ter ouvido isso milhares de vezes. Pode ser em qualquer país, em qualquer lugar. A pessoa vai falar assim, ai, mas que chato de novo. Ai, de novo esse barró trazendo alguém nesse programa para isso. Toda vez racismo. A gente não pode deixar de não falar sobre isso, né? Você também se incomoda com essa coisa de falar, ai, de novo, eles estão falando isso. Também se chega uma hora que você também já fica cansado disso? Eu acho que há uma coisa que a sociedade ela precisa aprender. Se isso não for dito, isso não for denunciado, dificilmente nós conseguiremos encontrar mudanças nas pessoas. E de certa forma o racismo acaba sendo encoberto, né? Encoberto. Então, essa ideia de tentar simplificar ou de tentar banalizar o sofrimento de outro, eu penso que isso sempre vai existir, mas isso não é uma questão de nos fazer ou nos manter omissos, ou é uma forma de nos silenciar. Então, nós não precisamos ser silenciados. Eu acho que há necessidade de as pessoas que estão numa posição de lugar de escuta ouvirem o que nós temos a dizer enquanto pessoas negras que sofrem com isso. Então, esse lugar de escuta é importante para a construção de uma sociedade que seja igualitária, de certa forma, e justa acima de tudo. E eu penso que as pessoas que vêm aqui a dizer, não, isso aqui é mimimi, eu acho que isso deve ser discutido, isso deve ser falado. Eu acho que isso é uma coisa importante que deveria ser... uma coisa que deve ser feito. Então, eu penso que é uma coisa aqui que eu quero me lembrar, que é, de certa forma, muito importante para essa construção desse diálogo. E tentar minimizar essa fala da questão do racismo e questões raciais, eu penso que é uma grande negação daquilo que nós temos sofrido enquanto seres humanos. Seria como assim, alguém vier dizer o seguinte, essa coisa de machismo não existe. Toda hora machismo, mas são coisas tão intrínsecas que estão dentro da nossa sociedade. Nós, enquanto homens, também precisamos de se reeducar dentro desse espaço social, aprendermos, termos uma nova educação de o que a mulher representa nesse espaço social e em cada momento em que uma mulher falar algo sobre a questão do machismo, nós temos que estar lá para ouvir e entender de que posição elas estão falando. O número de feminicídio e o número de vários outros problemas que colocam as mulheres nesse problema. Nós não podemos estar aqui enquanto homens chegar a dizer, não, isso aqui é mimimi, porque nós não vivenciamos esse problema. Nós não compartilhamos a mesma dor. Então, minimizar a dor de outro, eu penso que não há uma necessidade, não é uma coisa racional de ser feita. Acho que todo mundo precisa de estar num lugar de escuta, perceber e, a partir de perceber, sair de uma lógica e partir para uma outra lógica. Que isso? Esse programa deveria ser o mais visualizado. Com certeza, o mais vai. Com esse assunto interessantíssimo. Eu acho que são assuntos de extrema importância que importam à sociedade. Que de certa coisa. Forma. Precisamos estar abertos para isso, para esse diálogo. Esse é o programa. Que só o programa do Barro faz isso. Vai, fala a verdade. Você me deu essa moral. Não, seu programa é fantástico, é um programa bom. E eu penso... Só falta o povo se inscrever aqui no canal, né? Que se tragam essas pautas de extrema importância para a nossa sociedade. Eu acho que o discurso consegue, de certa forma, nos permite racionalizar de uma forma diferente. E o discurso, ele pode projetar um novo curso das nossas ações. E eu falo o discurso, seja por via da fala, seja por via escrita, seja por essa via comunicativa que estamos a ter aqui hoje. Eu acho que isso nos permite refletir as coisas. Eu acho que é pertinente termos esse momento.
Muito bom. E você sabe que, né, como eu falei no começo, volta aqui quantas vezes quiser. Toda vez que tiver livro novo, você volta aqui para falar com a gente. Pode ser em live, pode ser presencial. Com certeza. Estou gostando do presencial. Está sendo mais interessante. Agora eu vou terminar a minha tese. Acho que vou me concentrar para terminar a minha tese, que vai ser, na verdade, uma tese que traz muito de uma dogmática jurídica, traz muito sobre algo da ciência do direito e discutir isso a partir de uma proposta africana que eu trago dentro da minha tese. Mas depois disso eu tenho séries de livros por serem publicados ou a serem publicados e estou a trabalhar para isso. Ainda tenho muitos livros por nascer e graças a Deus eu acredito que vamos chegar lá. E assim que cada livro sair, nós vamos fazer chegar isso ao público. Sim, e você vai sempre poder falar aqui com a gente. Mas você falou do racismo global, a gente falou sobre esse livro, mas você também anteriormente fez um outro fantástico, que é a dimensão do tráfico humano. Sim. Cara, você fez esse livro que todo mundo deveria comprar, deveria estar aí em todos os países, com vários idiomas, várias línguas locais, esse livro. E também foi o seu primeiro a ser publicado. Foi seu primeiro livro. Na verdade, foi um tema. Fala um pouco pra gente também desse. Foi um tema que eu trabalhei na minha pesquisa de mestrado e, de certa forma, o livro acabou depois de ser publicado como livro. E foi um livro que eu falei muita coisa em relação ao tráfico. Foi um dos problemas que Moçambique enfrentou muito, enfrenta até hoje Moçambique e vários outros países africanos. E, acima de tudo, em locais, eu já falo aqui, em locais que há extrema pobreza, há uma questão de vulnerabilidade das mulheres. Esse fenômeno acaba sendo muito frequente. Não só em Moçambique, como na África, aqui na América Latina também, há uma grande onda em relação a questões de tráfico de pessoas, especialmente tráfico de mulheres, porque às vezes nós falamos tráfico de pessoas, mas às vezes é necessário especificar aqui, sair de um tráfico mais genérico, mas para trabalhar em relação ao tráfico de pessoas e tráfico de crianças, que são objeto mesmo do livro. É um livro que eu acho que discuti também muitas coisas em relação ao tráfico humano, que é um dos problemas candentes que também hoje. É uma coisa mundial, né? Todo país tem alguém fazendo isso, a gente vê, pode ser com negro, pode ser com índio, pode ser com quem for, né? Você tem feito muito isso e a pessoa achava que isso era só no tempo da escravidão e acabou ali, né? Não, hoje existe, tem gente que acha que é isso, né? Mas não, hoje ainda continua muito isso. Existem várias formas hoje, que alguns não, é mais designado por escravidão moderna e, de certa forma, em questões análogas à questão da escravatura ou da escravidão, e isso é recorrente nos dias atuais e, de certa forma, isso tem uma repercussão muito grande. Eu imagino. Meu amigo, olha só, você falou sobre o seu livro, falou sobre tudo isso, mas eu queria também entender um pouco essa sua paixão pelo direito. Isso já começou desde cedo também? Pô, já era um garoto que pensava, você é um advogado no futuro. Vou estudar isso aqui para poder ajudar pessoas, para poder trazer uma informação melhor também para as pessoas a respeito do que é o direito e tudo, e até mesmo ser um professor, né? Dar aula em universidade. Eu sempre tive uma paixão enorme com o direito. Já no ensino médio eu já cogitava essas possibilidades, que seria uma das escolhas. Eu tive um avô que ele tinha uma formação jurídica, inclusive no meu primeiro ano no curso de direito, ele que deu-me o Código Civil, me deu o Código Penal, ofereceu-me, embora que fosse já um código um pouco mais antigo, mas ele já tinha uma experiência em lidar-se com direito. Eu diria que ele era um magistrado, né? Eu tive um avô que ele foi um magistrado e, de certa forma, foi uma das grandes referências também para mim. E não só eu, no ensino médio também tive alguns amigos que acabaram me influenciando. Depois de eu ter terminado, eu acabei ficando um ano, estava a trabalhar e tal, e me preparava para fazer os exames. Então eu tinha um colega que já estava a fazer direito e, de certa forma, ele discutia algumas coisas e disse, não, se tiver oportunidade eu vou fazer direito. Então eu acabei concorrendo na altura, passei em 2 universidades. Nossa, já assim de cara, passou em 2. Universidade
pedagógica, e depois a outra que foi a Universidade de Zambeze, né? Meu amigo, e se quiser usar o óculos, pode ficar usar, tá? Você coloquei esse seu óculos aí chiquérrimo, Queres me ver de que óculos? custou 800 euros esse óculos aí lá em Portugal. Nada disso. Custou sim, 800 euros esse óculos. Fica decantio. Obrigado. Aprende essa, fica decantio. Pode ficar com óculos, sem problema não. Fica mais chique. Vocês são chiques, eles se vestem muito bem. Os africanos se vestem muito bem, né? E tem umas roupas muito top. Obrigado. Inclusive, essa também é uma jaqueta africana. Minha irmã que trouxe, na verdade. Nós acabamos nos Como chama sua irmã? Benilde. Benítez? Nós acabamos nos encontrando em Lisboa. Eu estava à espera dela também. Depois ela trouxe, então estreamos. Ai, que Tô aqui a irmã estrear legal. no seu programa. Uma irmã que te dá uma jaqueta, uma blusa de frio. A minha irmã não fez isso comigo, só a Isabel. A minha irmã não me deu uma. Camisola também? Poderia ser camisola? Camisola. A gente estava se divertindo aqui, falando aqui antes, que ele falou que isso é uma camisola. Nós usamos camisola em Moçambique, é comum. Camisola. E aqui camisola é a roupa de mulher. Alguma brasileira já ficou com uma camisola na sua frente? Já, vai. Sim, tem. Aí ele tá com vergonha de dizer, gente, que a brasileira ficou de camisola. Aí sim você conheceu o que é a camisola do Brasil. E camisola é aquela roupa que a mulher usa para dormir, que acaba ficando uma coisa sensual. Ainda bem que você não fica nem vermelho. Ficou com o cara que ficou constrangido e ficou envergonhado, mas não ficou nem vermelho. Que a brasileira já deve ter usado uma camisola na tua frente. Aí você entendeu que era camisola. Não, as pessoas usam camisola. As mulheres usam camisola aqui normalmente, então... Também, né? A camisola. É nesse contexto que eu estou lhe dizer, nesse contexto que eu estou lhe explicando. Sim, eu entendi. Aí a gente está gravando de manhã, gente. Como que a gente grava de manhã? Só ele que faz isso comigo. Daqui a pouco ele vai lá para Salvador, para poder voltar a estudar. Você falou que foi para Portugal, está chegando aqui do Brasil hoje e vai continuar estudando aqui, lógico. Você passou o período lá e vai continuar o seu período de estudos aqui. Você está fazendo doutorado, não é isso? Estou fazendo doutorado na UFBA e estou fazendo também doutorado na UERJ. Na UERJ. Então, agora eu... Dá para fazer as duas ao mesmo tempo, é? Sim, para nível superior pode essa possibilidade. Não há nenhuma proibição quanto a isso. Mas na graduação já é diferente. Na graduação há essa proibição de estar em duas universidades públicas, mas já para pós-graduação não existe essa restrição. Normalmente, quanto mais a pessoa se qualificar, eu penso que de certa forma acaba sendo melhor ainda para o Estado e contribuindo melhor ainda para a ciência. E o que acontece? Eu vou passar um tempo cá em Salvador, uns 2, 3 meses. Eu acabei de ser aprovado agora também para ir para Salamanca. Recebi a minha carta de aceite para ir na Universidade de Salamanca, então acho que no mês de antes de junho eu vou para Salamanca para passar um tempo de pesquisa lá e de certa forma também para ainda aprimorar a minha tese. Salamanca fica na Espanha, é uma das universidades mais antigas do mundo. E ela tem grande tradição também no mundo de direito, é uma universidade que é um sonho de lá estar, então... vai ser realizado esse sonho. Vai. Deixa eu também com você para a Espanha. Depois de Salamanca, se calhar um dia desses, meu sonho mesmo, é estar em Harvard, né? As pessoas falam Harvard, mas... estar em Harvard University ou Oxford, coisa assim. Mas um dia desses, se calhar meu estágio pós-doutoral... Que isso, um pós-doutorado. Você vai fazer que eu sou inteligentíssimo, você é top. E aí você vai lá para a Espanha, obrigado. Mas eu posso ir também, né? Eu sou tão magro que cabe dentro da mala. Cabe, Armênio. Posso ficar lá dentro da mala. Vamos correr risco, de incorrermos num crime e ficarmos todos presos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou, levo a câmera, certo? Ó a ideia. Eu levo a câmera e vou gravando todos os bastidores, gravando todo o teu passo a passo. E aí você vai ter um documentário teu depois, cara. Vai ter imagens do seu documentário, contando toda a tua história, tá vendo? Isso dava até para fazer um filme, né? Um filme, quem sabe não tem um filme do Armênio. Aí a gente vai fazer um filme seu aqui no Brasil, com toda a sua estadia aqui no Brasil. A gente vai fazer um filme contando a tua história só no Brasil. E o Lázaro Ramos pode fazer você? Eu acho que ele consegue fazer, ele é uma pessoa super inteligente, vários papéis que ele tem feito. Você ia gostar que fosse o Lázaro Ramos? Ele faz com excelência.
Ela é uma referência, então é um dos grandes. Sim, porque você vê que hoje tudo quando tem filme que tem negaiada, é sempre a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Não, Ícaro Silva. Eles são excelentes. Então. Mandam muito bem. Manda muito bem. Então tá aí, ó, Lázaro Ramos. Você vai poder fazer o armênio. Só que ele vai ter que aprender francês, vai ter que aprender inglês, espanhol e ainda mais a língua local de Moçambique. Não, acho que o português basta. É que você fala todos. Uma e outra coisa que deveria aprender, se calhar, é mais língua local, só mais. O português é tranquilo, só o português já estaria bom. É, mas o seu português é um pouco diferente da gente, que nem o Camisola aí. E você gosta de estudar línguas também? Para você já tinha isso, olha, além de tudo, eu vou estudar outros idiomas porque eu também gosto. É legal eu chegar num outro país e falar um outro idioma. Eu acho que de certa forma eu gosto, não tive muitas dificuldades em aprender outros idiomas. Eu até teria aprendido francês de uma forma muito mais assídua se eu fosse pessoa assídua também quando eu estava no ensino médio, mas não o fiz na altura. Mas depois tive que estar a correr atrás para algumas coisas, mas também é uma coisa basiquinha mesmo. Mas inglês, em Moçambique é muito comum encontrarem pessoas já a falar inglês. Sim, eu ia falar isso. É meio que obrigatório? Todo mundo já aprendeu inglês assim? Obrigatório não, mas normalmente há uma grande exigência. Os pais, né? A família já fala. Aprende o inglês. E nós também estamos rodeados com países que falam língua inglesa. Somos os únicos a falar português naquela região da África Austral. Então, de certa forma, e para mim também, para a minha carreira, o inglês de certa forma acaba tendo uma grande contribuição, seja ao nível da literatura. Há coisas que eu não tenho acesso. Eu não estou a falar aqui numa posição de subalternizar a língua portuguesa ou dizer que o português, mas o português não tem a mesma dimensão que o inglês tem. Eu acho que ela tem uma posição hegemônica dentro de uma estrutura de língua ou de certa forma. Então há aqui um imperativo de saber esse idioma para de certa forma ter acesso a certos tipos de informações, a certo tipo de produção, a certo tipo de coisa. Então o inglês tem esse espaço hegemônico acima de tudo, e que de certa forma também pode não ser uma boa representação e tal, mas de certa forma há aqui uma obrigação minha pessoal de conhecer esse idioma. Então, legal. Eu faço também porque gosto. Inclusive, acho que depois de algum tempo vou me dedicar mais ainda a estudar mesmo língua. E vai chegar lá na Espanha falando em espanhol mesmo. Uma das coisas que eu preciso ir para a Espanha é para ir aprender mais espanhol também, porque espanhol eu ainda tenho déficit do espanhol, não sei muita coisa. Não falo nada do espanhol. Não. Nem italiano, essas coisas também não falo. Eu entendo mais. O inglês eu me comunico bem na língua inglesa, então o francês dá para perceber também de forma razoável. Cara, muito bom. Muito bom. Você falou sobre o doutorado e tudo, né? Mas você já dá aula em universidade ou ainda é uma coisa que está meio distante de acontecer? Ou está muito perto? Não lhe percebi muito bem. Oi? Não lhe entendi muito bem. Não, você já está dando aula em universidade. Você falou que vai estudar o pós-doutorado, você já está fazendo o seu doutorado, mas você já está dando aula em universidade ou é uma coisa que ainda está meio que distante de acontecer? Ou está próximo também já? Eu acho que é uma das coisas que está próxima por acontecer. Eu já... Eu sei que é um desejo seu também. Em Moçambique já tive experiência em algumas universidades, fazendo controle de certas coisas e por lá, mas depois já acabei vindo para aqui. Mas eu tenho isso para futuro. Acho que estou a construir minha carreira exatamente para isso, para ser professor universitário, assim eu diria. E não está muito longe de acontecer. E na verdade eu já teria prestado vários concursos públicos cá para ser professor. Mas acho que isso acontece que meu diploma de Moçambique não estava ainda revalidado cá, e é um processo moroso. Graças a Deus já foi aceito pela Universidade de Pernambuco, meu diploma de graduação. Então, esse era um dos grandes impedimentos, era um dos grandes impasses para não, de certa forma, participar. Mas como já foi aceito na Universidade de Pernambuco, fica mais fácil ainda. Mas também estou a cogitar ver se eu já começo a lecionar, mas não está distante de fazer, embora já tenha feito estágio docente em várias universidades, e então onde já ministrei aulas, tal, mas enquanto era apenas estagiário, né? Em alguns locais tirocínio, então por aí. Entendi. E aqui no Brasil a gente sabe que tem a OAB,
Certo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Lá em Moçambique e em outros países tem essa mesma coisa ou não? Tem. Moçambique também tem a Ordem dos Advogados. E você também tem essa... Moçambique. Eu não tive oportunidade de tirar na altura, porque eu terminei graduação, trabalhei... Em Moçambique é OAM? No escritório, é OAM, sim. OAM. Acertou de primeira. Então, eu trabalhei um tempo, porque eu estava, você tem que ter um tempo, depois que você termina a graduação, tem que ter um período de estágio, e depois de estágio você tem outra fase, mas acabei não fazê-lo por questões de tempo, mas se eu tivesse feito, eu faria com tranquilidade também, mas na altura... em Moçambique, mas eu acho que já houve uma mudança, porque alguém já com nível de doutorado que pudesse defender uma tese, ele já fazia uma inscrição direta na ordem. De certa forma também, não sei se era ruim ou não sei se não era, mas tinha essas condições. Mas também eu preferia fazer a prova mesmo normalmente e o faria com muita tranquilidade também. O meu cliente não fez nada, imagina, ele é inocente, não, o meu cliente não fez uma coisa dessa. Não, é aquela coisa de, olha, ver se a pena da pessoa está justa, se é o tempo que tem que ficar, não é meio que isso, não é que o advogado vai deixar a pessoa totalmente inocente, que é o que às vezes a pessoa pensa, né, que o advogado dessa parte de criminal vai fazer isso, vai deixar o cara totalmente inocente. Primeiramente, eu começaria respondendo essa questão da seguinte maneira. É de conhecimento do advogado que ele deve primar pela ética pública e moral. Então, esse padrão ético que é imposto à atividade do advogado no seu percurso, isso é fundamental. O advogado, ele está presente para cooperar com a justiça ou pela descoberta da verdade material, se querer dizer aqui em termos jurídicos. Então, essa cooperação não vai exatamente dizer que a pessoa é totalmente inocente, não praticou enquanto tiver argumentos e tiver também fatos ou prova. Direito é uma questão probatória. A prova, ela é uma questão que é pertinente para a tomada de uma decisão judicial. E neste contexto, a presença do advogado, ela tem uma presença do ponto de vista processual, ou seja, ele sabe como fazer tramitar o processo e como é que o processo vai ter o seu andamento. Então, isso é fundamental para o advogado, não exclusivamente de ir lá e tentar fazer milagres que não existem. De certa forma, há advogados que fazem isto, mas isso é uma questão que sai do padrão ético que é exigido para a atividade jurídica ou advocatícia. E, deste modo, o que o advogado vai fazer é agir com compromisso, primeiro, com o próprio Estado e o sistema de justiça. Simplesmente assim. Entendi, gente, que aula que a gente está tendo aqui hoje. Meu amigo, olha, para ir para finalmente, eu pensei numa coisa aqui do nada. Você sabe que eu sou muito maluco mesmo, né? Eu invento as coisas do nada. Eu primeiro quero te agradecer, que mais uma vez agradecer você que se abriu esse espaço para poder falar com a gente. Cara, ele desceu no aeroporto de Guarulhos, Internacional de Guarulhos, falou, estou indo aí gravar, e veio mesmo, isso é legal, né? Daqui a pouco ele já está indo lá para Salvador, está indo lá para é UFA, né, que fala? A UFBA. UFBA. Está indo lá para a UFBA, que é a Universidade Federal, né? A Universidade Federal da Bahia. Da Bahia. E, meu amigo, agora é uma curiosidade. Em Moçambique, o que as pessoas escutam em Moçambique do Brasil, aqui lá? Toca o tchan lá no Moçambique? Uma vez eu perguntei pro angolano aqui se tinha tchan lá. Então vai, segura o tchan, vai. Amarra o tchan, isso, segura o tchan, 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 tchan. Olha, ele sabe. A gente ouve muita música brasileira. Eu não acredito que eu fiz isso. O Brasil está em todo lugar do mundo. Sim, mas escuta mais o que? Uma Anitta, uma Ludmilla. Ludmilla, o Isa. O povo escuta Isa. Essas são escutadas mesmo de forma... Legal. De forma muito... Mas o povo não escuta o Roberto Carlos também, não? Escuta-se muito mesmo. Tipo, as pessoas conhecem muito. Há muito tempo eu já ouvia... Meu pai ouvia, tinha cassete. Sabe que cassete? Sim, a fita. Sim, nós falamos cassete. Cassete. O cassete. Hoje eu te conto esse negócio, esse problema de falar cassete. E aí escuta música popular brasileira também, ou mais ou menos? Não.
Um exemplo, nós um ouvíamos Djavan, Tipo assim, para a comunidade evangélica, houve muitos louvores que são escutados em Moçambique. É verdade, tem essa parte do gospel, né? São gospel provenientes do Brasil. O povo ouve o Tom Carf lá. Sabe quem é o Tom Carf? Meu pai já conhece Tom Carf. Aí, o Tom Carf escuta. Aline Barros já deve ter ouvido falar também lá. Aline Barros, o Tom Carf, ele é muito ouvido. Fernandinho deve tocar muito também em Moçambique. Fernandinho, Deus é melhor. Tem uma música que toca. Isso, olha aí, ele tá sabido, olha lá, ó. E esses caras nunca vieram aqui no meu programa, só o Tom Carf. Roberto Carlos, que é parceiro. Leandro Leonardo, né? Olha, Leandro Leonardo, pensa em mim, chore por mim, vai lá, liga pra mim, não, Leandro tocava isso. Olha, ele sabe, gente, ele sabe. Então, ouve-se muita música. Leandro e Leonardo, o seu pai ouvia Leandro e Leonardo. Sim, ele gostava muito. Que isso, gente, Leandro e Leonardo em Moçambique. Na altura não tínhamos pendrive. Não, mas Zezé de Camargo também. Usávamos cassete. Com o amor que mexe com minha cabeça, também tocava isso aí? Sim, tocava. KPLB são brasileiros também, né? Oi? KPLB, tem uma banda, era KPLB, não sei, mas... KLB? Acho que é KLB. Ah, tá brincando, cantava KLB. Capa, você já é K. Ah, entendi, pra gente é capa? Capa, yeah. Ah, letra K capa, yeah. É capa? Essa sim. Isso, KLB. Cada 10 palavras que eu falo, 11 é você. Essas músicas. Ouvia-se muito. Nossa, cara, KLB, gente, que isso? Que cantava vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver, não acredito. Eu quero eles aqui também, Kiko, Leandro e Bruno. Pessoas que iam fantasiar essas músicas e tal para alguns programas. Que isso, que coisa. Interessante, fiquei curioso para saber o que tocava do Brasil. Tocava. Lá, e toca ainda muita coisa lá no Moçambique. Muito mesmo. Poxa, muito legal. A cultura brasileira, ela é muito forte em vários padrões. Então, eu acho que a música mesmo toca pra caramba. Falando aqui. Legal. Meu amigo, agora aquela coisa que eu tenho feito de vez em quando. O que você diria para você daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos você vai assistir esse vídeo de novo e vai ouvir o que você falou para você. Você imagina como vai estar? Daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Deixa esse recado pro Armênio daqui a 10 anos. O que eu tenho mesmo? Explica isso para mim de novo. Olha só, você vai falar para você daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos você vai assistir esse vídeo e vai lembrar o que você falou para você. Sim, eu vou lembrar de diversas coisas que nós discutimos aqui e, de certa forma, fazer uma retrospectiva. Que, há 10 anos eu estava com o Wellington, falamos isso, isto e aquilo, e, de certa forma, trocamos certas ideias. Pode ser até lá eu me contradiga em algumas coisas, mas, de certa forma, isso faz parte de nós. Mas seria com muito gosto se eu me ouvisse novamente depois desses 10 anos. Opa, nesse período eu estava a falar isso, eu discutia isso, então seria importante, seria muito bom. Então, quando for daqui a 10 anos você assiste de novo e você vai ver o que você falou para você mesmo. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Quem quiser comprar o livro, quem quiser saber, fala de novo para a gente. Como está disponível, como que faz, digital, físico. Google, o racismo global, Armênio da Roda. Com essas chaves, você já vai ter várias livrarias. Aqui no Brasil está disponível em Martins Fonte, está disponível em várias livrarias que eu não consigo mencionar aqui. Na Europa está na Casa de Livro, na Espanha, FINAC. Mas tem nessas outras línguas também? Aqui não, está em português. Só tudo em português? Nós estamos ainda na versão portuguesa. Entendi. E é só colocar isso, as pessoas conseguem ter acesso facilmente aos livros. E... Não só o do racismo global, como do Dimensão também. Dimensão global. Ambos. Dimensão do tráfico humano. Caraca, gente, que é isso. Muito bom. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado mesmo. Canimambo. Takuta na minha língua. Takuta maninho. Takuta kakamui. Estou a dizer que eu estou imensamente agradecido. Como é? Takuta o quê? Takuta é a língua da minha... É a língua... Local. Da minha província, a língua local. Legal. Canimambo é mais conhecido porque é uma língua xangana. O xangana tem muitos falantes também em Moçambique, então... Tem uma parte da África do Sul que falam xangana, então, Canimambo. Obrigado. Eu estou grato por aqui estar. Takuta kakamwe, mandizisakuno. Que isso! Que top! Você quer economizar em até 95% na sua conta de energia, que é bom economizar, não é?
É muito bom economizar, vai. É certo, é certo. E ainda você vai gerar sua própria energia de uma forma limpa e sustentável. Então, você pode procurar os meus amigos da Instale Solar, como eu sempre falo aqui. Você pode procurar os meus amigos da Instale Solar, que fazem um trabalho incrível, gente. Eles fazem um trabalho muito top. Você que tem a sua empresa aí, que está gastando muita energia, vai diminuir isso pra caramba. Em até 95%, eles conseguem reduzir aí, fazem um trabalho incrível. Uma manutenção também incrível. E é muito top. Tudo que eles fazem é muito bom. E eu recomendo muito. E mandar um abraço para todos os meus amigos e parceiros aí da Instale Solar. Energia solar fez parte do futuro, né? Que lá atrás a gente não imaginava que fosse ter isso, essa coisa de energia solar. E muito bom, e você pode economizar muito na sua conta de energia, tá bom? Procure esses meus amigos da Instale Solar. E você também que quer usar aquela sunga, você mulher quer usar aquele biquíni, maiô, o que seja, tem os meus amigos da Diversity, lá no Rio de Janeiro, que vendem aí, distribui para todo o Brasil sungas e maiô. Você gosta de sungas? Você usa sungas? Quando você vai na praia, não, né? Sem vergonha. Eu não sabia que as pessoas tinham costume de usar bermuda. Falar-se. Os homens usam biquíni. Eu acho isso fala-se em Moçambique até hoje. Usar biquíni, usar biquíni. Sim, ó, para você entender que a gente vai fazer o corte aqui, ó, você que da Diversity. Tipo sunga por aí. Acho que o homem também usa sunga, né? Sunga, isso. Você da Diversity, a gente vai fazer o corte aqui agora, ó, tá vendo? O Matheus. Em Moçambique os caras usam sunga também, não usa sunga? Usam. E quem quiser também usar sunga da Diversity pode comprar, que eles mandam também lá manda por correio. Então é fácil. Manda para todo o Brasil, manda para tudo quanto é lugar aí da Diversity, manda lá até em Moçambique. Ótimo. Tem cara que você vai usar sunga. Você usa sunga? Você tem vergonha, né? Você deve usar sua bermuda mesmo. Você tem vergonha. Você sabe nadar, pelo menos? Sabe, com certeza. Cara, infelizmente eu não sei nadar. Tá brincando, não sabe nadar. Como assim? Você acabou de falar que tinha um monte de praia lá em Moçambique e não sabe nadar? Tinha aprendido um pouco, depois desaprendi também. E, então, você aprende a nadar, tá? Porque tem praias muito top lá em Moçambique. Eu achei que você já soubesse nadar. E já aproveita e compra as sungas da Diversity também. Compra a sunga da Diversity. Vou fazer isso. Que você vai ser um modelo da Diversity depois. Certinho. Seria uma honra. E é isso, gente. Esse foi mais um programa do Barró. E a gente, semana que vem, está aqui de novo com alguém, tá bom? E também, a gente está tendo Barró na minha casa, que agora é uma novidade. É o podcast na casa da pessoa. Quando a pessoa fica me enrolando, não quer vir aqui, eu vou até a casa da pessoa. E a Luzineide, não agradece a Luzineide? A Luzineide sabe onde ela está? Em Portugal. Me abandonou, foi embora para Portugal. E agora está assim, você lembra da Luzineide? Lembra da Luzineide? A Luzineide foi embora para Portugal, enquanto você veio para cá, ela foi para lá. Opa. A Luzineide está lá com o bebê dela lá, muito bonitinho o bebê da Luzineide. Ela e o marido tá lá. Eu que não fui, não tive oportunidade de pois é. Agora que você chegou aqui, poderia conhecer a Luzineide presencialmente, tá vendo? Isso. E ela está lá em Portugal, mas eu não lembro a cidade que ela tá. Eu acho que ela... Não é Coimbra, não. Eu vou ver onde ela está e depois eu te falo. É isso, valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, tá?